Gravando. Olá, eu sou a professora Ana Lúcia Vendramini e a gente vai apresentar mais uma aula do projeto Audicultura na Bahia da Ilha Grande e do curso Audicultura e Desenvolvimento Territorial Sustentável. Esse é um projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a realização do NIDES, que é o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, a Escola de Química e também o apoio da Prefeitura de Paraty. Hoje a apresentação é do Maurício Roque da Mata, ele vai abordar aspectos do cultivo da alga marinha. Muito obrigada, Maurício. Agora é com você. Oi, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou procurar ser bastante objetivo aqui nessa apresentação, né, e passar aqui o necessário para que vocês tenham aí um nivelamento, uma introdução aos cultivos de algas. Começar falando um pouco aqui do histórico no Brasil. Isso iniciou lá na década de 70, de forma bastante artesanal, né? E prioritariamente com as algas gracilaria e com a Epinema musciformes. Enquanto no Brasil isso é uma novidade, no mundo a aplicação dessas algas e seus cultivos, quer seja de extração, quer seja de cultivos, isso já está consolidado. Ela responde por 29% aí. Se nós olharmos em termos de aquicultura, de organismos, cultivo de organismos aquáticos, ela vai atrás só de peixes de água doce. Isso corresponde a valores absolutos em torno de 5% de toda a produção mundial. Aqui a gente traz aqui algumas informações correlacionando a extração dos bancos naturais com os cultivos em fazendas. Então, nas bolas laranjas, a gente tem aí a extração dos bancos, enquanto que as bolas verdes são os cultivos em fazendas. Então, a gente tinha uma predominância da extração de bancos naturais na década de 50 e quase não havia cultivos dessa alga em geral, né? Estamos falando de cultivos de algas em geral, nessa mesma década. Conforme o tempo vai passando, em 1968, nós tivemos uma equivalência da extração de algas com as fazendas, com os cultivos racionais, né? E a partir da década de 70, então, os cultivos já ultrapassaram as produções, e isso foi uma constante até 2018, quando a gente tem esse gráfico com 35 milhões de toneladas de biomassa fresca, né? Tendo a produção em cultivos e fazendas como prioridade. Essas outras tabelas, ela traz aqui um pouco uma linha do tempo aí da década de 50 até 2019. Então, a gente tinha aí o Japão como principal, o primeiro produtor mundial, com algo em torno de 145 mil toneladas, e a gente passa para os dias atuais com uma produção de 34.896.000 toneladas, né? Isso, uma produção total, tendo a China como seu principal produtor. Olhando aqui para as Américas e a Europa, a gente tem aí a coleta de bancos naturais como sendo predominante. E na Ásia, na África e na Oceania, a gente tem aí uma predominância por os cultivos, né? E tendo a Ásia aí respondendo por 97% de toda a produção de biomassa no mundo, de algas, a Ásia é, de longe, o maior produtor. Só a China produz aí 56% disso.
Se a gente olhar aqui em relação às colheitas versus os cultivos, em 1990 a gente teve o ápice dessas colheitas e caindo até os dias atuais, com a última marca em 2019. Já para os cultivos, a gente tem aí, em 1990, 4,2 mil toneladas de alga fresca sendo cultivado, e isso passando para 2019 em 34 mil toneladas de algas frescas, ou seja, um aumento de 8 vezes aí, e com as algas marrons e as algas vermelhas na sua maior representatividade. Os principais gêneros na década de 90 eram as laminares, que são as algas marrons, e se a gente observa ao passar dos anos, agora em 2019, as algas vermelhas, que estão incluídas aí a Eucheuma e a Capafix, elas estão já num patamar bastante equilibrado junto às algas marrons. Como é que é realizado, então, esses cultivos no mar tradicionalmente, dessa alga? Ela, então, é em áreas rasas, onde o fluxo de água ele é bastante baixo ou moderado. Essas algas elas são bastante adaptadas aos altos níveis de iluminação. A gente tem aí mais de 200 dias de sol por ano. Elas preferem prioritariamente águas limpas, né? A temperatura desses ambientes, eles oscilam aí entre 20 e 32 graus, salinidades superiores a 30 partes por mil, e elas suportam águas turvas por pequenos intervalos de tempo, né? A espécie, atualmente, ela é a principal fonte de carragena no mundo. A Capafix, juntamente com a Eucheuma denticulato, ela é responsável por aproximadamente 88% da matéria-prima mundial dessa produção de carragena. E a maricultura dessa espécie, ela mudou no sul das Filipinas, em apenas 10 anos, ela modificou a fisionomia mundial da indústria em relação à carragena, né? Isso iniciado na década de 40, e foi introduzida em mais de 20 países. Então, a gente tem ambientes bastante rasos, com sistemas bastante rudimentares, né, com estacas, nada muito tecnológico. Embora a gente já tenha em Bali, ali na Indonésia, a gente já tenha alguns cultivos sendo feitos parecidos com o que a gente faz aqui na América do Sul. Então, houve então uma transição ali entre a África e a Ásia para a América do Sul no que diz respeito tanto aos ambientes quanto aos métodos de cultivo. O Brasil, pessoal, ele é um grande mercado consumidor. Nós estamos falando aí de mais de 200 milhões de habitantes e a gente não tem produção nacional de algas, né? A gente não tem a tradição do cultivo de algas. Então, só para os anos de 2018 e 2019, a gente importou na ordem de 158 milhões e 136 milhões, respectivamente, só para atender a indústria de alimentos. Aqui estão algumas aplicações de ficocoloides, né? As sociedades modernas elas já são amplamente dependentes dessas aplicações. A gente tem ela aí nos sorvetes, para impedir que o sorvete vire gelo, ele fique floculante. A gente tem em pasta de dente, a gente tem como espessante na espuma ali da cerveja. A gente tem como hidratante corporal, né? E para o corpo e cabelo. A gente tem os embutidos para a questão para dar liga no embutido, para depois fazer as peças e cortar. A gente tem meios de cultura em PET, em pudins, então em bioestimulantes. Então, a gente é muito mais dependente desses ficocoloides do que a gente, na verdade, imagina, né?
além dessas aplicações, a gente tem uma outra fonte que também abastece e pode ser traduzida como mercados. A Câmara aprovou recentemente um projeto que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil. Então, esse é um longo caminho ainda a ser traçado, a ser trilhado, mas as algas elas sequestram o carbono atmosférico e isso pode ser traduzido e negociado como um potencial mercado. Por que cultivar, então, essa alga Capafixus alvarezi aqui no Brasil? A gente tem uma ausência de bancos naturais no Nordeste, né? O esgotamento desses bancos devido ao advento da tecnologia e os usos, a gente esgotou esses bancos. No Sudeste, a gente tem ausência desses bancos naturais. A epineia, a gente ainda tem alguns problemas que precisam ser ultrapassados. O Brasil ele importa grandes quantidades dessas algas para atender as indústrias. Os riscos são muito baixos. Essa alga ela gera renda, inclusão social em comunidades tradicionais, né? Então, a gente tem aí uma série de benefícios que levaram à introdução dessa espécie no Brasil. Ela chegou aqui em 1995, isso trazido de cultivos experimentais do Japão. Ela chegou pela USP, onde ficou 10 meses em laboratório sendo avaliada. Após esse período, ela foi transferida para o mar, né? E de lá para cá, nenhum indício dessa alga como bioinvasor, né? Ela não possui nenhum instrumento apressório, ela fora das balsas, ela não tem nenhuma capacidade de fixação. Então, ou ela é predada ou ela morre por ausência de luz. A partir, então, dessa introdução, foram feitos alguns estudos e foi delimitada, então, a instrução normativa de 2008, que permite o cultivo dessa alga da Baía de Sepetiba, no sul do Rio de Janeiro, ao norte de São Paulo, na Ilhabela. Dentro dessa área, a gente tem uma característica específica apropriada para o cultivo dessa alga ao longo do ano, né? A gente pode fazer um cultivo perene, devido às características ambientais. Agora, recentemente, a gente também foi aprovado, através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, em 2020, uma instrução normativa para o Sul, né? E aí foram feitos alguns cultivos experimentais, foi uma exigência do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, para que, antes de liberar essa alga lá, fazer algumas análises experimentais, isso foi feito. Então, hoje a gente tem, além do Sudeste, e no estado, que compreende a região do estado do Rio de Janeiro e São Paulo, a gente também tem a permissão desses cultivos no sul do Brasil. As características lá são um pouco diferentes das encontradas no Sudeste. As temperaturas são um pouco mais baixas, o inverno, consequentemente, mais frio, né? Alta pluviosidade, e a gente tem, então, uma limitação sazonal desses cultivos. Enquanto no Sudeste consegue-se estabelecer os cultivos o ano inteiro, na região Sul ele é interrompido durante o inverno e essas algas elas são transportadas para ambientes internos para que, após esse período mais frio, elas sejam restituídas aos ambientes naturais, porque abaixo de 16 graus essa temperatura ela se torna letal para esses organismos. Então, como a gente está falando de licenciamento ambiental, como a gente está falando de áreas marinhas de domínio da União, a gente tem o licenciamento ambiental a nível estadual e a nível federal. A nível estadual, o INEA, aqui no Rio de Janeiro, que é o responsável pelo licenciamento, ele está dividindo aí o licenciamento com os municípios, como uma janela para tentar dar maior celeridade
a esses licenciamentos. Ele instituiu um novo link, um novo portal, que é o CELCA, e a partir daí é feito um enquadramento desses cultivos para classificar se ele é baixo, médio ou alto em relação ao seu risco. E então, são delineados se é o INEA que faz ou se é o município. Paralelamente, o licenciamento federal, né, que confere questão de, junto com a Marinha do Brasil, a questão da navegabilidade, e eu trouxe aí alguns links que a gente pode depois, em um outro momento, tratar disso com mais propriedade, e eu estou trazendo aqui os indicadores para vocês já começarem a dar uma lida e já se familiarizarem com ele. Esses licenciamentos, pessoal, eles têm aí um caráter que eles podem ser feitos de forma individual ou de forma coletiva. O de forma coletiva, existem os planos locais de desenvolvimento da maricultura, onde você licencia uma grande área e, conforme os interessados eles solicitam, essa grande área ela vai sendo subdividida e vai sendo, então, realocada para os interessados. A outra forma é você obter o licenciamento de forma por CPF, o que é muito mais demorado, muito mais laborioso. A gente dá prioridade a esse formato do Plano Local de Desenvolvimento da Maricultura por ser mais simplificado no sentido de dar celeridade às licenças. Esse tipo de licenciamento coletivo, a gente só vê isso hoje no estado de Santa Catarina e a gente espera que isso seja ampliado para o resto do Brasil. Dando continuidade, a gente vai falar um pouco aqui sobre quais são os critérios para a escolha das áreas. Uma boa escolha da área é fundamental para que esses organismos eles se desenvolvam. Como a gente está falando de cultivos perenes, que eles ocorrem o ano todo, o ideal é que essas áreas que sejam escolhidas, elas sejam abrigadas não só em determinados períodos, mas durante todo o ano, e independente das chegadas de frentes frias ou não. Por isso essa imagem aqui da esquerda fala um pouco o que simplifica um pouco o que eu gostaria de dizer. Imagina que você está com a estrutura na água e, na ocasião de frente fria, entra uma ressaca, colocando em risco tanto os materiais quanto a integridade física das pessoas. Então, isso não é adequado. O adequado é esse ambiente da direita, onde você tem um ambiente mais calmo e que você pode trabalhar o ano inteiro. A questão das correntes marinhas é um outro aspecto que tem que ser levado em consideração. Existem aí alguns mecanismos que podem ser realizados para medir essas correntes marinhas. Um deles é o correntômetro, que é esse sistema aqui de baixo. A cada revolução do hélice, ele calcula aí a velocidade. E a gente tem os sistemas mais tradicionais, ou artesanais, com garrafas PET, você enche ela metade aqui, e coloca ela na superfície com um comprimento de corda conhecido. E aí, ao esticar essa corda, por exemplo, com 5 metros, se marca o tempo. Tempos superiores a 50 segundos não são muito adequados, pois indicam baixos fluxos de corrente. Esse exemplo aqui, 20 segundos, é uma velocidade bastante recomendável. Essas leituras, pessoal, o ideal é que elas sejam feitas mais de uma vez durante o dia e em diferentes dias, porque como nós temos diferentes tipos de marés, tanto marés regidas astronômicas, como marés regidas pelos astros, né? Então, a gente tem diferentes, no mesmo ambiente, a gente tem correntes com diferentes padrões. Então,
A gente recomenda que essas medições elas sejam feitas em diferentes períodos. A salinidade é outro ponto que deve ser levado em consideração. Né? Essa alga ela é estritamente salina, então ambientes com saída de rio não são aconselhados. Quanto menos influência de água doce, melhor se torna o seu crescimento. Claro que associado a fatores de temperatura e luminosidade. Esse é um refratômetro, um instrumento bastante simples, mas que é muito útil, onde você consegue, in situ, fazer uma análise da salinidade. A temperatura, o ideal da temperatura dessas algas é de 20 a 32 graus. Essa foto a gente tirou lá na ponta da Cajaíba, em 2010, nos cultivos que nós fizemos. E tapete lindo, verde, e ela se adaptou muito bem naquela localidade. Outro item que tem que ser levado em consideração é a profundidade, que quanto menor a profundidade, menos custoso se torna o cultivo. Né? Porém, ambientes pouco rasos, com fundo de lama, eles não são os apropriados. O que a gente indica são fundos de areia, porque através da observação se percebe facilmente que ambientes que têm um fundo de lama, naturalmente, eles não têm grandes velocidades, grandes fluxos de corrente. Então, isso poderá ser um limitante ou limitador aí ao crescimento dessa alga. Uma vez entrando uma frente fria e ela não estando abrigada, bastante abrigada essa área, isso pode, por ser fundo de lama, ela pode causar uma ressuspensão desse material, que pode atrapalhar por vários dias o crescimento dessa alga. Então, fundos de areia são sempre mais recomendáveis. O local a ser escolhido ele não deve ter conflito de uso, né? As fazendas marinhas eles coexistem com a pesca, eles coexistem com o turismo, né? Pois são benéficos. Então, deve ser observado a ausência de conflitos de uso. E aí, dando continuidade, a região, as áreas que nós vamos fazer os cultivos experimentais, eles estão ali na área do Paraty-Mirim. Né? A área do Paraty-Mirim, estamos ali nas adjacências do Paraty-Mirim. Ali, a área terrestre, pessoal, quem faz ali o plano de manejo dessa área terrestre é a APA Cairuçu. Né? A gente está ali a 1,5 milhas náuticas, estamos aqui na Ilha do Algodão e estamos aqui no Saco da Velha, com 2 áreas experimentais. Essas áreas escolhidas, elas atendem os critérios que foi comentado agora anteriormente. Elas são abrigadas dos principais ventos predominantes, elas possuem fluxo e refluxo de maré com uma salinidade boa e os bons níveis de temperatura e profundidade. Essa é a área, então, da poligonal ali na Ilha do Algodão. Né? Aí é recomendado que a área ela tenha boias de sinalização, né, na sua poligonal. Essa área aqui, por exemplo, a gente tem uma batimetria de aproximadamente aí 10 metros, de 7 a 10 metros de profundidade nesse local da poligonal. Essa área ela tem aí, pessoal, 28 mil metros quadrados, ou 2,8 hectares. A produção de uma fazenda ela é variável e ela depende, como todo organismo, ela depende de alguns fatores, ela não é um valor fixo, ela depende das condições ambientais, ela depende do manejo, qual o sistema de cultivo utilizado, né? E, claro, a capacitação técnica da equipe. Quanto mais capacitada seja a equipe, melhores serão os resultados. Aqui é um pouco dentro da rotina de fazendas, onde um projeto que nós fizemos lá em 2010, ali
na Praia do Pontal, onde foram produzidas, confeccionadas balsas de cultivo, né? E em seguida essas balsas elas foram doadas para os grupos que participaram da atividade. Esse aqui é o dimensionamento das balsas, tá? Balsas de 150 metros lineares, onde a gente tem aí quais são os materiais específicos para a sua execução. Esses são protótipos um pouco mais tecnológicos, desenvolvidos pela Universidade Federal de Santa Catarina. No sul, a gente tem aí uma condição ambiental diferente aqui do Sudeste, né, onde a gente tem as marés meteorológicas e as marés astronômicas, principalmente as meteorológicas, a gente tem elas com maior incidência. Então, esses canos de PVC, eles não passaram no teste, eles arrebentaram de uma forma muito rápida. Então, foram desenvolvidas essas estruturas estrudadas, onde elas apresentam uma maior resistência a essas condições, né? Elas são um pouco menores, mas elas estão demonstrando um resultado razoável a princípio. Após a construção das balsas, elas são fixas, né? E aí a gente pode, em fundo de lama, colocar poitas de concreto, ou em fundos de areia, a gente pode lançar mão de pinos, que são acessórios, equipamentos bem mais simples de ser desenvolvidos, né? Mas isso depende bastante do tipo de substrato que as fazendas estarão instaladas. Essa uma das embarcações que a gente recomenda. São embarcações do tipo catamarã. Essa é em polietileno de alta densidade, e essas embarcações elas funcionam ao mesmo tempo como balsa de trabalho, né? Então, elas facilitam o plantio dessa alga, elas facilitam a colheita, elas facilitam a permanência na área, passando o dia trabalhando, fazendo diversas atividades. Outra embarcação bastante recomendada são essas canoas canadenses, por possuir um bordo baixo, de fácil manejo, né? E feitas a remo. Dentro da rotina da fazenda, após essas etapas, a obtenção de matrizes é recomendável, né? Essa obtenção em condições normais, elas são adquiridas apenas uma vez, porque após o primeiro plantio e primeiro ciclo, recomenda-se sempre separar uma parte da produção para novo replantio. Então, essas algas elas têm que estar com uma boa ramificação, livre de epífitas ou tipos de doenças. Elas devem ser mantidas na sombra e molhadas. Preferencialmente, não deve-se ter contato com água doce no momento de plantio, né? E parece óbvio, mas é sempre bom falar que elas não podem ser empilhadas ou pisoteadas. Esses são os métodos que a gente utiliza tradicionalmente. O tai-tai é um sistema que ela cresce mais rápido, para a obtenção de mudas é o adequado, e a gente tem um rede tubular que em escala comercial é o mais adequado, porque você consegue produzir uma grande quantidade, plantar uma grande quantidade em menor espaço de tempo. Aqui a gente tem uma adaptação que foi feita num cavalete, onde você tem a abertura do tubo, aqui no lado direito inferior, onde essa alga ela é colocada nesses tubos, e a rede tubular é ensacada, e à medida que ela vai sendo fixada, essa rede ela é retirada, e então ela fica ensacada, como vocês podem ver na foto, dentro d'água, já hidratando para ser esticada nas balsas. Paralelamente, existem modelos já preconizados com mecanização, né? Tentando dar aí uma maior dinâmica no plantio dessas algas, isso sendo feito com o apoio de máquinas.
E dentro de uma fazenda marinha de algas, pessoal, o sistema a rotina disso ela é muito simplificada. Basicamente, você tem a limpeza e estrutura dessas, amarração dessas estruturas, verificar se existem epífitas ou incrustantes. Esses incrustantes eles acabam atrapalhando, retardando o crescimento dessas plantas. Então, manejos simples de observação e retirada dessas incrustações é recomendável. Verificar se existe alguma herbivoria, provavelmente, se estiver havendo alguma falha na rede ali de proteção, como rasgado ou descosturado, isso aí é rapidamente verificado, e a manutenção de boias ali e sinalização. Aqui a gente tem um protótipo de colheita dessa alga de uma forma mecanizada. Aqui, só para exemplificar, do lado esquerdo ela tem a rede cheia e ela passa aqui por um orifício de borracha ou de madeira, onde ela é diminuída. Então, essa alga funciona como debulhando aí um milho, ela cai, o excesso, e como vocês podem perceber, através de uma polia tracionadora, esse cabo ele é puxado e o processo ele é rapidamente realizado. Ele tem como base o sistema de mexilhão, sistema contínuo de mexilhão. Isso aqui é uma adaptação do que já é feito, tá? Aqui é um pouco a máquina, o protótipo. Isso a fonte é lá da Universidade Federal de Santa Catarina, no Centro de Ciências Agrícolas, né? Centro de Ciências Agrárias daquele local. E eles chegaram a obter aí 6.500 quilos aproximadamente de biomassa de alga por hora, o que é considerado bem razoável. Esse protótipo ele tem motores hidráulicos com os comandos de alavanca, e o que permite, então, fazer esse tracionamento das redes tubulares. Aqui a gente está trazendo para vocês, então, um pouco da produção dentro de uma fazenda marinha. Existe um plantio de 690 quilos, isso para balsas de 450 metros quadrados, com a biomassa final que vai variando aí de 4.700 a 6.800 quilos em 55 dias. Isso retirando a biomassa para novo replantio, a gente tem aí, pessoal, aproximadamente aí 5.000 quilos de alga fresca. Extrapolando isso, então, para 10 balsas, esses de cima aqui são para... essa produção é para alga individual, de 5.000 quilos, aproximado. E a gente extrapolando, então, para 10, a gente tem aí uma produção de biomassa por ciclo para a produção de alga fresca, considerando aí a 2,50, algo em torno de 126 mil reais. Já para a alga seca, considerando o quilo dessa alga seca a 1,6 dólares americanos, com cotação de R$5, a gente tem aí por ciclo um valor bruto de 80 mil reais. E para o extrato dessa alga, em também 10 balsas por ciclo, e considerando o valor do extrato a R$8, a gente tem aí um montante aí de 283 mil reais. Isso considerando valores brutos, tá, pessoal? Ainda a ser abatido aí os custos de produção. Aqui é um exemplo de uma colheitadeira, de um barco, uma balsa com uma colheita mecanizada, isso na Irlanda, onde eles têm um bordo baixo, uma frente, uma proa de bordo baixo, onde eles fazem a colheita dessa balsa de uma forma eficiente. Aqui é um outro modelo, já esse com o MOOC, que é bastante útil, é uma grua que ela facilita tanto para carregar quanto para descarregar isso no cais, trabalhando com big bags, isso otimiza muito o manejo.
Para aqueles que quiserem trabalhar com alga seca, esse é um modelo de estufa bastante útil. As algas elas são secas em prateleira, né? Sistemas verticais, numa quantidade aí aproximada de 10 quilos de alga por metro quadrado. Então, a gente verifica aí como benefícios, pessoal, estamos falando de uma nova cadeia de negócios, né? Além de ser ambientalmente sustentável o cultivo de algas, eles diminuem a dependência da importação dessa matéria-prima da Ásia, que hoje é o nosso principal fornecedor. O projeto ele capacita essas comunidades com o sentido de dar uma maior diversificação para os seus ganhos, né, que estão muito em cima da pesca e do turismo. Né? Então, seria uma nova fonte aí de renda e capacitação. E a gente entende os cultivos como uma aquacultura sustentável, porque a alga é benéfica ao meio ambiente, ela gera emprego e renda e tem a questão da inclusão social com a capacitação dessas comunidades envolvidas na atividade. A gente separou aqui essa foto, isso é dentro da água, na superfície de uma balsa. Então, aqui a gente consegue perceber a quantidade de organismos que se beneficiam dessa alga. Então, questão do recrutamento de peixes e crustáceos, que isso favorece a pesca para aqueles organismos que têm que são foco da pesca artesanal. Então, as fazendas elas funcionam como bioatratores e então elas colaboram com o recrutamento desses organismos. Né? A gente vê com facilidade pequenos crustáceos, né, que amanhã vão contribuir com a pesca, fazendo abrigo dentro dessas estruturas. E é isso que a gente tinha trazido aí para vocês, uma breve introdução aí do cenário e da atividade de algicultura, e estamos à disposição para maiores dúvidas. Obrigado, pessoal. Tá ótimo, Maurício. Muito obrigada. Foi bastante enriquecedor. Eu vou encerrar a gravação, tá ok, pessoal?